Essa lição ela vai falar a respeito do sacerdócio de Cristo e o Levítico. Na aula anterior nós falamos sobre o sistema de sacrifícios, né? E hoje nós vamos falar a respeito do sistema sacerdotal de Cristo e o primeiro que foi implantado a respeito dos levitas. O sistema levítico, irmãos, ele foi estabelecido por Arão, ou em Arão, melhor dizendo. E o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nessa lição, nós vamos poder observar como se deu a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento. E aí nós também vamos ver a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. Finalmente, nós vamos observar como que o sacerdócio de Cristo, em comparação ao sacerdócio levítico, é infinitamente superior. Porque Cristo ele é o sumo sacerdote perfeito. O primeiro tópico da lição vai falar a respeito da escolha dos sacerdotes. Aí no tópico de número 1. Os sacerdotes, irmãos, eles precisavam possuir uma característica. E qual característica era fundamental para a escolha de um sacerdote? Era necessário que ele fosse da tribo de Levi. Nós sabemos que haviam 12 tribos em Israel. A tribo de Levi era uma delas. As demais tribos eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Assé, Isacar e Zebulon, que eram os 12 filhos de Jacó. Então, cada filho de Jacó foi constituído, sobre a descendência de cada filho de Jacó, foi constituído uma tribo. E a tribo de Levi era a tribo escolhida por Deus para se encarregar dos ofícios do tabernáculo. Nós estamos estudando nessa lição, nessa revista, a respeito do tabernáculo. Falamos nessa lição sobre muitos assuntos interessantes, mas nós temos que entender, irmãos, que para que todo o tabernáculo viesse a funcionar, era necessário que pessoas trabalhassem. Era necessário que pessoas estivessem prestando um serviço no tabernáculo 24 horas por dia para que tudo viesse a ocorrer perfeitamente. Só que esses trabalhadores do tabernáculo não poderiam ser qualquer pessoa. Poderia ser qualquer um. Os trabalhadores do tabernáculo tinham que ser homens separados por Deus, homens escolhidos pelo Senhor para desempenharem a tarefa ali no tabernáculo. E esses homens eram os levitas, que eram da tribo de Levi.
eles eram encarregados por executar os trabalhos, os ofícios do tabernáculo, conforme Números capítulo 1, versículo 49 a 50 e capítulo 3, versículo 6. Então, o fato de os sacerdotes serem oriundos da tribo de Levi, dessa tribo de Israel, fez com que eles, irmãos, obtessem uma posição privilegiada entre as demais tribos de Israel. Por que eles eram privilegiados? Não é que eles eram melhores, não é nesse sentido. O privilégio que eles tinham era de poder trabalhar na obra de Deus, era de poder servir, de poder fazer algo em prol do tabernáculo. Isso os identificavam como homens chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, e sobretudo privilegiados, pois estavam trabalhando para Deus. Hoje em dia, Deus ele concede esse privilégio a muitos, só que nem todos veem o privilégio que receberam da parte de Deus. Deus ele tem dado a mim e a você o privilégio de poder pregar o Evangelho, de poder ganhar almas para o reino dos céus. Os anjos queriam estar no nosso lugar, mas eles foram impedidos, porque os anjos não pecaram, eles não têm o sentimento que nós temos de misericórdia, de compaixão. Então eles não experimentaram a redenção de Cristo, oferecida por Cristo. Então eles não podem ser testemunha de algo que eles não viveram, que eles não presenciaram, que eles não fazem parte, melhor dizer. Nós sim, nós somos frutos da redenção. O escritor Paulo aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados. O que acontece? Nós passamos a ser justos, nós éramos injustos, mas em Cristo nos tornamos justos. Então os anjos não puderam. Então o privilégio foi dado a quem? A mim e a você. Privilégio de podermos anunciar a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, falarmos a respeito de Jesus de Nazaré. Isso é um privilégio que Deus deu para nós. Outro privilégio, podermos fazer a obra do Senhor, podermos distribuir a ceia, podermos pregar o Evangelho, podermos vir para a escola dominical. Tudo isso são privilégios que Deus nos deu. Só que muitos o quê? Não valorizam. Muitos não viram ainda o quão são privilegiados. Estão desmerecendo a honra que Deus lhes deu. Infelizmente é assim. Então nós, irmãos, temos que fazer o quê? Temos que aproveitar e valorizar todo o tempo que Deus nos deu para nos colocarmos em prática na obra dele. Deus nos deu saúde, nos deu condições, nos deu recursos para que nós pudéssemos trabalhar na obra dele, em prol do reino dele. Então vamos aproveitar cada minuto. Vamos aproveitar. Porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos os levitas do Novo Testamento.
numa analogia mais... Os levitas do Novo Testamento. É eu e você. Fazendo uma comparação, chega a esse ponto mesmo. Os levitas do Novo Testamento. Então vamos valorizar, porque nós somos escolhidos pelo Senhor para trabalharmos na obra dele. Amém? Os irmãos entenderam? Vamos então para o segundo ponto. As características especiais dos levitas. Os levitas, irmãos, eles tinham duas características. Duas. No que diz respeito aos levitas, haviam duas características. A primeira, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Eles foram chamados, escolhidos. E isso fazia com que os levitas, irmãos, pelo fato deles terem esse chamamento específico, contribuía para que eles falassem a mesma língua, defendessem o mesmo comportamento, mantessem a mesma fé. Que aqui já é o 2, né? A unidade, pois todos falavam a mesma língua. Então eles foram chamados pelo Senhor para o serviço levítico. E eles também falavam a mesma língua. Você é chamado por Deus para fazer a obra do Senhor? Todos nós temos um chamado do Senhor na nossa vida. Qual é o seu chamado? Para que área que Deus lhe chamou? Às vezes Deus chama você para uma área diferente daquela que Deus chamou o irmão. Já imaginou se todos na igreja fossem chamados para fazer uma coisa só? Todo mundo fosse chamado para ser pastor. Pronto, aí não ia ter missionário. Ou se todo mundo fosse chamado para ser diácono. Pronto, ninguém ia ficar no púlpito. Ninguém ia pastorear a igreja. Então Deus, Ele chama as pessoas, os irmãos, chama os seus servos e servas para áreas específicas. Deus chamou uns para diáconos, outros para presbíteros, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Deus, Ele chama segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Deus, Ele tem um chamado na minha e na sua vida. Agora, é eu que tenho que saber o chamado na sua vida? Não, é você que tem que saber o seu chamado. Para que você é chamado? Ah, pastor, eu não sou chamado para nada. É chamado para alguma coisa. Alguma coisa você é chamado. Em alguma área você se identifica. Eu não sei qual é a área que você mais se identifica, mas alguma coisa você é chamado. Mas tem que ser para essas áreas que o pastor falou? Não, não necessariamente. Você pode ser chamado para a área do louvor, para a área da assistência social. Você pode ser chamado para trabalhar com a área infantil, com a área da juventude, com a área educacional da igreja, com a área missionária, evangelística. Existem diversas áreas na igreja. Diversas. E você tem que descobrir qual é o seu chamado. Porque você não pode ficar ocioso na igreja. A igreja não é lugar de pessoas ociosas. A igreja é lugar de trabalhadores e trabalhadoras. Pessoas ocupadas. Você não pode ficar, como diz aí no linguajar popular, esquentando o banco. Não, você tem um chamado, alguma coisa tem que fazer. Então todos nós somos chamados para uma área. Os levitas, eles tinham um chamamento específico. Qual era o chamado dos levitas? Trabalhar no tabernáculo. Eles eram chamados para isso, para cuidar dos ofícios envolvendo o tabernáculo, que envolviam o tabernáculo. Esse era o chamado deles. Então nós também temos o nosso.
Nosso chamado, cada um tem um. Eu tenho o meu chamado, você tem o seu. E outra característica dos levitas é que eles eram unidos. Falavam o quê? A mesma língua, defendiam o mesmo comportamento, mantinham a mesma fé. E isso é uma característica que nós também temos que ter. A união. A igreja tem que ser o quê? Unida. Ela tem que trabalhar em torno de um mesmo ideal. Que é o quê? Que é pregar o evangelho e ganhar almas para o reino dos céus. Essa é a função da igreja. Trabalhar em união, dos obreiros serem unidos, falarem uma mesma língua. Qual é o grande problema hoje em dia de muitas igrejas? É a falta de união. Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro, o outro quer fazer de outro. Um fala que tem que ser preto, outro fala que tem que ser branco, outro fala que tem que ser vermelho, outro fala que tem que ser azul. Um é a favor, o outro não é a favor. Então nós temos que ter um foco, ter um alvo, ter um objetivo. Trabalharmos em cima do quê? Do ideal, que é Jesus. Pregar o evangelho e ganhar almas. Esse é o objetivo principal da igreja, não tem outro. Atividades separadas para cada um, mas que no final chega no denominador comum. Pronto, exatamente. Falou tudo. Então, temos que trabalhar assim, com essa união, com essa harmonia, falando a mesma língua. Então, a igreja é chamada o quê? Para a unidade cristã. Ou seja, para sermos unidos. Irmãos, igreja desunida não cresce. Igreja desunida não prospera. Igreja desunida não vai para frente. Igreja desunida só gera divisão, só gera contenda, só gera escândalo. Igreja que não tem união, meu irmão, não é a igreja de Cristo. É evidente, eu tenho plena ciência disso, que na igreja, cada um tem um pensamento. Você está lidando com pessoas com personalidades diferentes, uma da outra. O irmão pensa de um jeito, o outro pensa de outro, mas o irmão tem uma personalidade, o outro tem outra. O irmão tem um tempo de fé, o outro tem outro. São mentalidades diferentes, só que para isso Deus instituiu o pastor da igreja. Deus instituiu o pastor da igreja. A liderança da igreja está sobre a responsabilidade do pastor. E o pastor tem que ter uma palavra firme. Tem que ter uma autoridade da parte de Deus. E colocar um ponto final em certas questões da igreja. Ninguém sabe se vai ser branco, se vai ser preto, se vai ser vermelho, se vai ser azul, se vai ser... Pastor, vai ser essa cor. Pronto. Acabou. Alguém tem que dar a palavra final, porque senão vai ficar uma confusão. É igual o congresso de ciclo de oração. Para encontrar uma cor do uniforme, só misericórdia. Por quê? Porque a irmã quer vermelho, a outra irmã quer branco, a outra irmã fala que tem que ser beca, a outra fala que tem que ser vestido, a outra fala que tem que ser saia preta e camisa branca, a outra... E aí? Aí você não consegue agradar nenhuma e nem outra. Por quê? Você vai agradar que quer calça, saia preta e camisa branca, só que você não vai agradar que quer beca. Se você coloca beca, você não vai agradar que quer saia preta e camisa branca. Então você tem que chegar num denominador comum. Você tem que ter postura, meu irmão, vamos fazer assim, pronto. Ou nenhum e nem outro. Então pronto, não tem uniforme, acabou. Se vocês não se decidir aonde vocês querem chegar aqui, então não tem uniforme, pronto. Então nós temos, irmãos, que trabalhar unidos, com sabedoria, com decência, com ordem.
temos que falar uma mesma língua, temos que tentar encontrar uma solução para as opiniões diversas, que se divergem entre si. Temos que, na medida do possível, às vezes, tomar uma posição um pouco mais dura, mas que no final vai contribuir para o engrandecimento da obra do Senhor. Mas o foco, o objetivo é a unidade cristã. O alvo é Cristo. Isso é o que Deus espera de nós, dos levitas do Novo Testamento, dos obreiros, dos homens e mulheres que trabalham na obra do Senhor. Que venhamos ser unidos, mesmo com as opiniões diferentes, diversas entre si, mas que nós venhamos ter o mesmo objetivo, que é chegar no céu. Amém? A consagração sacerdotal tinha um só propósito, da consagração. Os irmãos entenderam o ponto anterior? Sim. Ok. Os sacerdotes, irmãos, eles foram consagrados para servir ao Senhor no tabernáculo. Foi para isso que eles foram chamados, para atuarem no tabernáculo. Por esse motivo, eles não poderiam exercer uma outra tarefa que não fosse aquela para a qual eles foram chamados por Deus. Eles não poderiam, por exemplo, saírem à guerra. Os levitas não, os sacerdotes não. Por quê? Porque os levitas, os sacerdotes, os membros da tribo de Levi, eles foram escolhidos por Deus para trabalharem no tabernáculo, para cuidarem da parte espiritual do povo, da parte religiosa. Eles eram como se fossem os obreiros da igreja. Eles eram como se fossem os obreiros que se ocupam diariamente na obra do Senhor. Obreiros que trabalham de maneira integral. O que é um obreiro que trabalha de maneira integral? É aquele obreiro que se dedica a trabalhar integralmente na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, os levitas, por esse motivo, eles não poderiam ir à guerra. Não, porque se eles fossem à guerra, quem quer cuidar do tabernáculo? Quem quer cuidar da parte espiritual, religiosa do povo? Então eles tinham que ficar. Então eles tinham que ficar na posição para a qual eles foram consagrados. Não poderiam exercer outra atividade que fugisse do seu propósito. Em qual área você foi chamado? Você já sabe. Se você foi chamado para uma área, irmão, então faça aquilo para a qual você foi chamado. Se empenha naquilo, né? Se dedique. Não mistura, não, que não vai dar certo. não dá certo. Eu particularmente, vou falar por mim. Eu particularmente fui chamado por Deus para determinadas áreas da igreja. Por exemplo, para trabalhar com a área educacional. No caso aí, mestre, né? Isso. Para trabalhar, por exemplo, com escola dominical, para trabalhar com o departamento de educação cristã, para trabalhar com a parte teológica da igreja, com a parte doutrinária, com a área do ensino, como se fosse um mestre, né? E, além disso, Deus também ele me chamou para trabalhar com a área pastoral. E a área pastoral ela envolve aconselhamento cristão, ela envolve... A área pastoral ela é muito abrangente. A área pastoral ela envolve um pouco de tudo. Você tem um conhecimento de um pouco de tudo, como se fosse um gestor de uma empresa.
O gerente da empresa que você trabalha, ele conhece um pouco de tudo. Ele não faz o que você faz, mas ele tem uma noção do que você faz. Ele conhece um pouco. Ele cuida da gestão, de gerenciar. Só que ele tem um conhecimento básico de tudo. É igual no seminário. No seminário, que eu estudei 4 anos, a gente foi formado para conhecer um pouco de tudo. Então nós fizemos direito, fizemos sociologia, fizemos filosofia, fizemos português, missões. Então, meu conhecimento é um pouco de tudo, só que tem áreas que eu me dedico mais. Tem áreas que eu me especializo. Na área da interpretação bíblica, na área de hermenêutica. São áreas que eu gosto mais. Novo Testamento, eu trabalho mais com o Novo do que Antigo. Difícil você ver eu pregando no Antigo Testamento. Prego mais no Novo, gosto de trabalhar com interpretação de texto, pegar um versículo bíblico, interpretar, encontrar o significado. Eu já vou para a área da exegese. Então, todos nós temos um chamado específico. Fomos chamados pelo Senhor. Os levitas também, eles tinham esse chamamento. Os sacerdotes eram consagrados para servir ao Senhor, separados para o serviço. E eles não poderiam fazer algo que fosse fora daquilo. Nós, irmãos, se temos um chamado, nós temos que nos dedicar nele. Dedicar nele e não querermos ser tudo na igreja. Não é que você... deixa eu explicar. Não é que você não pode. Não é que você não pode. Como que eu posso dizer aqui? Não é que você não pode quebrar um galho. Então, você tem que estar preparado na hora da necessidade. Isso. Por exemplo, aqui eu sou tudo. Eu sou tudo aqui na igreja. Aqui, meu irmão, eu sou pastor. Aqui eu sou mestre. Aqui eu sou professor de escola dominical. Aqui eu sou diácono. Aqui eu canto o hino da harpa. Aqui eu dirijo o culto. Aqui eu limpo a igreja. Aqui eu faço manutenção da igreja. Aqui eu sou sonoplasta. O que você imaginar eu faço aqui. O que você imaginar eu faço aqui. Mas eu faço pela necessidade. O que eu queria poder, o desejo do meu coração, era ter irmãos fazendo esses serviços. Cada um fazendo uma dessas coisas aí. Cada um fazendo aquilo para qual foi chamado. Mas no caso de uma necessidade do irmão lá ajudar, o irmão tem conhecimento daquilo lá. Eu faço. Se o irmão que está executando tiver uma dificuldade de levar para frente aquilo ali, o irmão já vai lá e fala, ô meu querido, aqui é só você fazer assim, assim. Quer dizer, já... Eu faço. É o gestor. Eu faço. Então o pastor é isso, o pastor é um gestor. A ideia, mais ou menos, há uma simetria de ideias aí. Mas no caso dos levíticos aqui, eles já não, eles tinham que ser só eles. É específico, é isso que eu estou querendo chegar aqui. Ou seja, eu faço pela necessidade, mas não que é o correto. A necessidade me obriga, mas o correto era eu me dedicar ao quê? Ao ministério pastoral. O que foi que os apóstolos falaram para a igreja lá em Atos 6, na escolha dos diáconos? Que eles deveriam escolher o quê? 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E nós nos dedicaremos no ministério, na oração e no ministério da palavra. É como se os apóstolos estivessem dizendo, olha, vocês escolham diáconos para cuidarem das viúvas, para cuidarem dos órfãos, para fazer esse trabalho social da igreja. E nós que somos os pastores da igreja, nós vamos dedicar ao ministério da oração, da pregação da palavra, do ensinamento. Por quê? Porque se nós deixarmos de orar, deixarmos de estudar a Bíblia, deixarmos de pregar a palavra de Deus, para irmos fazer o trabalho dos diáconos, a igreja vai padecer. Inclusive a origem diaconal vem daí, né? Diácono significa servo. Que na época que eles falaram assim, ó, vocês não podem ficar só fazendo isso. Arrumam as pessoas para fazer isso, e vocês vão cuidar só dessa parte.
Aí foi na onde que Foi o que eu acabei de falar. surgiram os diáconos. Foi. E o diácono, ele é servo. O pastor também é diácono. Aí você pensa assim, o pastor também é diácono, meu irmão. Aqui eu sou tudo. Aqui eu sou o diácono dos diáconos aqui na igreja. Sou servo de servos. E eu já vi camarada falar assim, faz assim. Eu sou presbítero, não sou diácono. Não, aqui não tem isso não, meu irmão. Isso aí é pro diácono fazer. Rapaz, mas você... Aqui não tem isso não. Aqui você tem uma noção. Eu coloco o irmão sexta-feira para dirigir o culto, eu fico na porta. O irmão está dirigindo o culto, eu estou na porta. Pego água, levo água para o irmão, nem parece que é o pastor da igreja. Eu pego água e levo água para o diácono que está dirigindo o culto. Fico na porta, tiro oferta, faço todo o trabalho do diácono. Se você olhar assim, você vai pensar, o irmão é o pastor e eu sou o diácono. Mas sou diácono de fato. Agora, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que se dedicar numa área. Você foi chamado, você pode, dependendo da necessidade, você pode fazer de tudo, pode, não é o correto. O certo é cada um fazer a sua área. Só que o certo é você o quê? Se dedicar. Você foi chamado para a área da pregação, então se dedique à área da pregação. Você foi chamado para a área missionária, então se dedique na área missionária, o ministério missionário. Você foi chamado para o ministério da intercessão, se dedique ao ministério da intercessão. Mas se dedique numa área, se especialize numa área, seja um especialista naquilo. Se dedique no seu ministério. Não que você vai largar os outros, que você vai deixar de fazer os outros, não. Mas que você tenha uma especialização, um conhecimento maior, um amor maior por aquilo que você foi chamado. Os levitas, eles eram chamados por Deus para um trabalho específico. Os sacerdotes, eles não poderiam fazer outra coisa a não ser fazer o ofício sacerdotal. Era obrigatório. Então nós, irmãos, também da mesma forma, temos que nos dedicar naquela área para a qual nós fomos chamados. Tá? E o que é interessante é que os sacerdotes, eles não poderiam se misturar com coisas que não tivessem relação com o seu ministério. Da mesma forma, o obreiro do Novo Testamento. Ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, conforme Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4. Ou seja, nós temos que estar o quê? Focados, irmãos. Focados. Nada pode desviar o nosso olhar de Jesus, irmãos. Porque quando nós deixamos de olhar para Jesus, automaticamente nós afundamos, nós perecemos, nós caímos. As tempestades vêm, o barco balança de um lado para o outro, mas nós temos que estar olhando para Jesus. Tem horas, irmãos, que as lutas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes. Às vezes nós não temos forças nem para orar. Às vezes nós não temos força nem para louvar. Já chegou dias aqui, irmãos, de eu estar... as lutas, as provas, as tribulações, as dificuldades, as adversidades da vida me sufocam tanto, que já chegou dias aqui de não conseguir orar, de eu ficar aqui de joelhos e não sair palavras da minha boca, de não sair palavras. O ministério pastoral não é fácil, irmãos. O ministério pastoral não é fácil. A gente vê de fora e pensa que é fácil. Eu pensava que era muito fácil ser pastor de igreja. Eu pensava que era fácil. Você vê por fora, vai ver lá dentro. Meu irmão, você não está convivendo aqui nos bastidores. Você pode ser o braço direito do pastor, mas você não é o pastor. Você não tem conhecimento, você não sabe o que é na prática. Você tem conhecimento teórico. Você pode estar do lado, acompanhando.
mas a responsabilidade é muito grande, as lutas, as tribulações, as adversidades. E o inimigo, irmãos, ele tenta fazer de tudo para nos fazer parar. Se vocês soubessem quantas pedradas eu estou recebendo. Quantas pedradas, irmãos. Quanto mais você dá fruto, irmão Wilson, mais pedrada você recebe. Se você quer receber pedrada, meu irmão, dê fruto. Basta você dar fruto. Basta você começar a fazer a obra do Senhor e você vai ver que as pedradas, as dificuldades virão sobre a sua vida. Isso é literal. Se você vê uma árvore com fruto bonito, a pedrada... Alguém vai pegar uma pedra e vai atacar para tirar para derrubar a fruta. E aqui, meu irmão, olha, o que o diabo pôde fazer, para fechar essa igreja, ele tem feito. Ele não desiste um minuto. Mas ele se levanta para cair. Sabe, o que ele pode fazer para nos tentar fazer parar, para nos desanimar, para, sabe, irmão, não é fácil, é só misericórdia. As pedras também trazem vitória. As pedras trazem vitória também, fique tranquilo. Davi teve vitória com pedra. A mulher que foi pega em adultério também foi através de pedra que ela teve a vitória. E é assim. Eu creio, porque, irmão, não é fácil, é tantas coisas, sabe? Mas a gente tem que estar o quê? Olhando para Jesus. Se eu deixar de olhar para Jesus, esse é o foco aqui. Se eu tirar os olhos de Jesus, eu afundo. Se eu deixar de buscar Jesus, irmão, o diabo quer o seguinte: larga tudo, para tudo. Você não vai para frente. Você está só, irmão, estou literalmente só. Estou só, eu e Deus. A vitória é certa. Mas eu creio em nome de Jesus, irmãos. O segredo é estar o quê? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Está difícil, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir passar por essa tempestade. Eu acredito que é só uma tempestade passageira. Amém, irmãos? Então vamos então para o próximo tópico, que vai falar a respeito da vestimenta sacerdotal, que era a vestimenta sacerdotal que era usada pelos sacerdotes. O capítulo 28 de Êxodo descreve essa vestimenta sacerdotal que era utilizada pelos sacerdotes para o serviço no tabernáculo. E aí a lição vai dizer que essa vestimenta ela tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. E também era um símbolo de quê? De autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Tá? Os sacerdotes, irmãos, eles tinham uma vestimenta específica. Era como se fosse aí um traje escolhido apenas para os sacerdotes. Tá? E esse traje, irmãos, era uma túnica chamada de éfode. Tá? E aí tinha todas as características, tinha todo um simbolismo naquela vestimenta. Ela também tinha como se pode dizer, um cinto, enfim, era uma veste usada pelos sacerdotes, cobria a frente, as costas, era como se fosse um avental sem mangas, que era usado pelos sacerdotes. Além da veste sacerdotal, que é interessante nós frisarmos, irmãos, que elas deveriam ser usadas pelos sacerdotes. Por quê, irmãos? Porque elas despertavam a atenção do povo e marcavam o caráter divino de Deus. Nós, irmãos, como cristãos,
como obreiros da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também temos nossas vestes. Eu posso dizer que nós temos a veste espiritual e a veste material. A veste espiritual é aquilo que você está vestido, que a sua alma está vestida, que o seu coração está vestido. Essa veste espiritual, nós só conseguimos vê-la através dos frutos. Porém, nós temos a veste material. E essa questão de veste, irmão, é um assunto que levanta muitos questionamentos quando eu me refiro à veste material. Os sacerdotes, eles não poderiam se vestir de qualquer maneira. Eles tinham que seguir um padrão. Por causa da identificação? Devido ao cargo que eles ocupavam e, sobretudo, da responsabilidade que eles tinham de representar Deus e de oferecer sacrifícios a Deus por intermédio do povo. Intercessão do povo, intercedendo pelo povo. Eles intermediavam o acesso entre o povo e Deus. Então eles tinham uma vestimenta específica. Eles tinham um cargo de grande responsabilidade. Refletiam a veste deles, refletiam a glória de Deus. Nós, irmãos, também temos que ter a nossa veste. E a nossa veste material, ela tem que refletir a glória de Deus na nossa vida. Qual é a sua veste material? A sua veste material, ela tem revestido, ela tem mostrado a glória de Deus na sua vida? Ah, mas veste não leva para o céu. Não. Mas quem vai para o céu sabe como se vestir. Glória a Deus. Gostou, Moisés? Vou repetir. A veste não leva ninguém para o céu. Mas quem vai para o céu, quem é do céu, sabe como se vestir. Então, nós que somos obreiros, irmãos, nós temos que saber como nos vestir. Nós não vamos usar éfode, não vamos usar túnica, não vamos vir para a igreja de vestido branco, com pedras no peitoral. Não, nós não vamos fazer isso. Nós não somos os sacerdotes do Antigo Testamento. Nós somos, numa linguagem simbólica, os levitas do Novo Testamento, os sacerdotes do Novo Testamento, tal, mas numa linguagem simbólica. Mas nós temos que saber nos vestir, irmão, nos portar na sociedade. Eu não posso, meu irmão, vestir uma roupa que vá trazer escândalo, que vai denegrir a imagem do Evangelho. Esse dia uma irmã estava falando para mim que o pastor da igreja Bola de Neve foi para a igreja com a camisa do Corinthians. Misericórdia, meu irmão. Sabe, é uma falta de decência, falta de ordem. Aí chegou no culto, o Corinthians ganhou, vai Corinthians, falta de decência. Sabe, não é que veste a pessoa que... É que é uma questão assim, irmão, tão polêmica, que se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente vai ficar horas debatendo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós como obreiros temos que saber nos portar, saber usar os nossos looks, saber usar uma veste que de fato venha mostrar para as pessoas que nós servimos a um Deus santo, que nós somos separados deste mundo, e não nos portarmos de qualquer maneira, usarmos qualquer veste, e vestes que venham denegrir a imagem do Evangelho, que venham sobretudo causar escândalo na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos obreiros. Nós somos os sacerdotes do Novo Testamento.
Então nós temos que nos portar de maneira digna com a função para a qual Deus nos escolheu, que é cuidarmos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora para o último tópico, que já está encerrando o nosso tempo. Vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo. Nós falamos aqui, nos 2 tópicos anteriores, sobre a escolha dos sacerdotes. Eles foram escolhidos de qual tribo? Levi. Tribo de Levi. Falamos aqui das características dos levitas, a consagração dos sacerdotes, as vestes dos sacerdotes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio de Cristo. Mas antes nós temos que entender que a origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém. E posteriormente passa a Arão. Então, essa ideia de sacerdócio, ela começou com Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo. Isso. A origem do ofício sacerdotal. Porque nós pensamos que o ofício sacerdotal começou em Arão, mas não foi em Arão. Melquisedeque, rei de Salém, ele era sacerdote. Então, a origem do ministério sacerdotal, ela está em Melquisedeque e não em Arão, conforme muitos de nós pensamos. Agora, depois de Melquisedeque, aí foi para Arão. Ok? Eu anotei aqui sacerdote levítico e sacerdote de Cristo. É que a gente vai chegar. Cristo é o sumo sacerdote por excelência. Sacerdote perfeito. Mas eu falo da origem do termo sacerdote, na questão da etimológica, a gente pode dizer. Sim. Começou com Melquisedeque, depois veio para Arão. Arão foi escolhido posteriormente. E depois de Arão, quem que foi escolhido para ser sacerdote? Depois de Arão? Os membros da família de Arão, irmãos. Estão lembrados quando nós estudamos na aula sobre o ministério sacerdotal? Que os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão. Tinham que vir da família de Arão. E isso, todos os sacerdotes em Israel, eles eram descendentes de Arão. Eram descendentes de Arão. Os levitas eram o quê? Eram todos aqueles que nasceram na tribo de Levi, ou eram descendentes de Levi. Eles eram os levitas, que faziam o trabalho braçal do sacerdote. Os sacerdotes, eles eram o quê? Eles eram da família de Arão. E o sumo sacerdote era quem? Viu da onde? Os sumos sacerdotes, irmão, eram os filhos de Arão. Arão morreu, aí o filho dele assumiu o sumo sacerdócio. O filho de Arão morreu, aí vai o outro filho. Isso. Então, para ser sumo sacerdote, tinha que ser descendente, filho de Arão. E para ser sacerdote, tinha que ser da família de Arão. Então, no Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi, conforme nós já vemos. Se não fosse da tribo de Levi, o homem não poderia ser sacerdote. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior a de Arão. Olha que interessante. Jesus, ele é sumo sacerdote não da ordem araônica, ou não como descendente de Arão. Não. Jesus, ele é o sumo sacerdote da ordem de quem? De Melquisedeque, irmãos. Então o sumo sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sumo sacerdócio de Arão. Por que o sumo sacerdócio de Cristo é superior ao sumo sacerdócio
sacerdócio de Arão. Porque Jesus, ele é da origem, ele é oriundo, o sumo sacerdócio de Cristo é oriundo da fonte, do primeiro, da origem, que foi Melquisedeque. Então, por isso, esse é um dos motivos que faz o sumo sacerdócio de Cristo ser maior ou melhor do que o sumo sacerdócio de Arão, porque ele era da ordem de Melquisedeque. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da família de Arão. Exatamente. E para ser sumo sacerdote, tinha que ser da origem da família de Arão. Isso, da árvore genealógica, da descendente direto de Arão. E o sacerdócio de Cristo, irmãos, ele é um novo sacerdócio perfeito. Até porque o sacerdócio araônico, ele era o quê? Ele era imperfeito. Era imperfeito. Não é que o sacerdócio de Arão, irmãos, pelo fato de... mas você entendeu o seguinte, pelo fato do sacerdócio de Arão ser um sacerdócio que fazia intermediação entre Deus e os homens, oferecia sacrifícios por intermédio do povo, por mais que o sacerdócio de Arão tivesse a sua importância, tivesse o seu real valor, isso não significa que aquele sacerdócio era perfeito. Não, muito pelo contrário, era falho, tinha falhas. Por quê? Porque era um sacerdócio humano. O sacerdócio de Arão tinha a sua importância, tinha o seu valor, só que era falho. Por que era falho? Porque era humano, e se era humano, era pecaminoso. Só que o sumo sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, ele é superior. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito, santo, maravilhoso, eterno. Deus é o sumo sacerdócio onde não há falhas. Então isso diferencia o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão era falho. O sacerdócio de Cristo é perfeito. E uma característica interessante do sacerdócio de Cristo, que o caracteriza como superior ao sacerdócio de Arão, foi que o sacerdócio de Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus, por meio do seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O sacerdócio de Arão não tinha capacidade de reconciliar o homem com Deus. Não. O sacerdócio de Arão, ele por intermédio das ofertas, de todo o cerimonial, de todos os ritos que eram praticados, ele era temporário, passageiro. Ali o pecado do homem era perdoado, no entanto, depois ele precisava buscar o sacerdote novamente, oferecer um novo sacrifício, buscar novamente o perdão, porque era temporário, era falho. Só que o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Por quê? Porque foi o único sacerdócio capaz de nos reconciliar com Deus, até porque nós estávamos afastados do Senhor, estávamos longe de Deus, longe. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Só que Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ofereceu por nós o sacrifício perfeito. E através desse sacrifício, nós passamos a ter novamente a comunhão que nós tínhamos com Deus antes do pecado cometido por Adão e Eva. Que nós tínhamos comunhão com o Senhor. Só que por causa do pecado, essa comunhão foi rompida. Só que em Cristo, essa comunhão foi o quê? Ela foi feita uma nova aliança. refeita.
passamos a ter comunhão com o Senhor novamente. Então, irmãos, em Cristo, o nosso sumo sacerdote, nós temos uma comunhão verdadeira com o Pai. Graças a Deus por isso. Enquanto os sacrifícios oferecidos por Arão eram temporários, o de Cristo, oferecido por Cristo, era um sacrifício único. Era um sacrifício eterno. Olha o sacrifício de Jesus. Jesus se ofereceu como sacrifício apenas uma única vez. E essa única vez foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. O sacrifício de Arão, dos sacerdotes, era contínuo. Eles tinham que estar constantemente oferecendo sacrifício. Cristo não. Cristo uma vez só se ofereceu como sacrifício e foi capaz aí Era o sacrifício imperfeito. De Arão. De Arão. Isso. Por que era imperfeito? Porque era feito pelo homem. O homem era pecaminoso. Exatamente. Falho. E por que o de Cristo é perfeito? Porque o de Cristo ele fez uma nova aliança. Ele é Deus, ele é santo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tudo que você faz na vida perfeitamente, ele fica para sempre. Isso. E aquilo que você faz imperfeito, uma gambiarra, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Entendeu? E aí, por último, para finalizarmos aqui, Jesus ele é o mediador de uma melhor aliança. Por quê, irmãos? Jesus era o nosso mediador entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, quem fazia esse papel era o sacerdote. O homem, no Antigo Testamento, para ele conseguir alcançar o perdão dos seus pecados, ele tinha que fazer o quê? Oferecer um sacrifício. Só que ele por si só não conseguia fazer isso. Então ele tinha que procurar quem? Procurar o sacerdote. Aí o sacerdote fazia o quê? Um meio de campo. Lá estava Deus, aqui estava o pecador, e o sacerdote ficava no meio. Então ele fazia a mediação entre Deus e os homens. Hoje, quem faz essa mediação por nós é Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito, por excelência. Ele é o nosso mediador. Hoje nós chegamos à presença do Pai por intermédio de Jesus. Porque se não fosse por intermédio de Jesus, nós não chegaríamos à presença de Deus e muito menos teríamos comunhão com Ele. Porque nós só temos comunhão com Jesus, com Deus, porque Jesus ofereceu o sacrifício perfeito pela nossa vida. Morreu na cruz do Calvário por nós. E é o nosso mediador entre nós e Deus. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui?